Tá ok, por favor. Obrigado, viu, tá, pela sua presença. Desculpa o atraso, porque o prefeito Não, para mim ver agora. você chegou em cima da hora. Vamos ficar tranquilo. O assunto que está sendo debatido nessa reunião pública especial tá ok, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, que se apresentar, por favor. O assunto que será debatido nessa reunião pública especial, explicação a respeito do funcionamento da ética de estações de tratamento de esgoto localizadas no município de Raposa. Vocês estão a par do assunto. Então, gostaria que vocês se apresentassem. Por favor. Boa tarde. Elcio, encarregado de sistema de Raposa. Boa tarde. Ferraz, supervisor do tratamento de esgoto. Boa tarde. Clecilane, eu sou engenheira de operação. Boa tarde a todos. Meu nome é Kleber, eu sou gerente de fiscalização de obras na Metropolitana. Boa tarde, meu nome é Evandro, sou encarregado de manutenção civil. Boa tarde, meu nome é Peter, sou engenheiro de fiscalização de obras metropolitanas. Obrigado. Passa a mão para o pessoal do modelo, por favor, se apresentasse. Sou Vladimir, sou suplente da ANAC. Nós representamos as escolas municipais da cidade. Sou sargento Botelho, sou suplente aqui do comandante e representando a Polícia Militar de Tocodemo. Marta, representante da educação. Boa tarde, Álvaro, sou membro do Conselho do Tocodemo. Boa tarde, meu nome é Eustáquio e eu estou substituindo aqui no momento o Mércio, porque ele se afastou da prefeitura. Tá? Então eu sou também sou vice-presidente do Conselho e estamos aí. Então vamos dar início ao nosso trabalho. Essa convocação foi feita, primeiro, a respeito da ética. Uma ética que nós começaram em Raposa não sei quantos anos e ela não tem. Até hoje ela não funciona, a ética. Quem pode responder para nós? Por favor. Raposa tem duas unidades de tratamento. A ET Raposa sede e a ET Gata. A ET Raposos, ela trata assim o esgoto, ela recebe atualmente próximo de 10 litros por segundo, ela tem eficiência, ela tem licenciamento ambiental, ela tem de todos os parâmetros da legislação. E eu tenho os gráficos, se vocês quiserem dar uma olhada, tem os resultados. Você fala essa que nós temos que no... Isso mesmo. Ela funciona normalmente, ela não tem um pós-tratamento, mas para a vazão que atualmente está chegando, ela atende normalmente. Atualmente ela nem precisa, né, do filtro e do decantador que é previsto. Ela atende eficiência maior que 80%. Senhor presidente, concedido. Sobre essa pergunta, boa tarde a todos. Quantos por cento do esgoto é tratado nessa ET hoje, do nosso município em geral? Quantos por cento? Olha, eu não sei te falar assim, eu sei que a ET ela é prevista para 48%, 50%. Talvez os 10% é tratado atualmente, é o que chega na estação. 20%, né, na verdade. Mais alguma pergunta? Pessoal do Podema? Peço a palavra, presidente. Concedido. O nome é Crislane, não é isso? Gleice. Para a gente entender, até porque não sei se eu estou surpresa com a afirmação do presidente, mas o entendimento que se tem em Raposa
é que a ZEC não funciona. Até pelos anos que isso nós estamos em 2020, nos anos 2000, né, no início da virada do século, então são 20 anos. E houve obras que se iniciaram, paralisadas, tudo roubado, empedrado, aí houve uma retomada, né? Eu mesmo, porque o vereador já fez no terceiro mandato, a gente já acompanhou muita história já sobre essa questão de ETS, né, de extensão de tratamento. E o projeto em si do tratamento do esgoto no município, parece que ele contempla aí acho que a pergunta do Alexandre é importante com relação a quanto de esgoto, né, que a ET está recebendo, porque uma ocasião eu participei até com a presença do Elcio, do Ministério Público, com relação a uma dificuldade que a Copasa tinha do lado com o esgoto coletado do lado de cá do rio, desse lado que nós estamos, né, teria que fazer uma levatória para levar para lá. Então, a sua resposta traz para a gente uma informação, vamos dizer assim, uma resposta técnica que ela está funcionando, ela não está, ou seja, paralisada, né? As obras não estão lá encerradas, né, paralisadas, o esgoto que chega lá, ele está sendo tratado. Agora, eu acredito que é muito pequena, né? É isso, quando você falou 10 a 20%, né? Com a gente virar 100%, né, de tratamento de esgoto, o que deve ser virado, é muito pouco. E aí, então, eu acho que não vamos ficar debatendo aqui se está ou não está, que acho que é uma resposta técnica e a gente é credo em dizer que, né, está sendo tratado, né? Vamos discorrer esse processo de estação de tratamento na cidade. Como que se dá isso da agora para diante? Isso está paralisado, por exemplo, o lado de cá, onde nós estamos aqui do Rio, que está oposto à ET, isso que comporta aqui os bairros do Novo Horizonte, da Água Limpa, da Vila Bela, da Turma, como que está isso? A do Galo trata 100%, está tudo correto. Os bairros novos, por exemplo, já desse passeio, Elcio conhece, embaixo da Tupinambás, continua lá um esgoto descendo lá e correndo a céu aberto lá numa via de estrada rural, mas há esgoto que desce ali. Como que está essa questão? Tem projeto, tem previsão, tem dinheiro para isso? Não tem? Eu acho que a gente precisava partir para esse ponto, não ficar somente no ponto que a ET está funcionando ou não, né? Eu gostaria que a Copasa entendesse que a sensação que se tem em Raposo, né, é de que não funciona. E esse entendimento, a pessoa vê na conta, né, a coleta, né, acho que lá não é cobrado ainda, né, o tratamento, né, mas a gente vê, mas nem todo mundo tem esse detalhamento. A pessoa vê lá a coleta de esgoto e fala, mas cobra de mim. Eu entendo que está cobrando a coleta do esgoto, mas eu acho que a gente precisava ter esse entendimento, a gente maior, até porque a gente é representante da população, o Rodema também aí está. O que você pode? Eu gostaria nesse sentido, uma fala do Sul, ou do Elcio, ou de outros, aí fica a critério de vocês. Minha atuação está só na ET, então as duas atendem bem e eu vou passar a do Galo 100%. Só para dar uma apanhada na palavra do pastor Rinaldo, e aí já entra em questão de até da penúltima reunião que a gente teve com a Copasa aqui, e até hoje eles me perguntam e não tem uma resposta para dar. Daí vai a pergunta para quem fica o direcionamento em questão do tratamento do esgoto também e a coleta. A coleta é cobrada, correto? Mas a gente tem bairro Recanto Feliz, Pinambás, Morro das Bicas, que parou uma obra na gestão passada que está ali na ponte da Casa do Sítio, que todo mundo aqui, eu acho que tem conhecimento daquela obra ali, né, que foi até um custo para a Copasa. A gente teve que fazer outras reuniões porque deixou o buraco em aberto,
né, e perigo de crianças caírem lá dentro, e depois foi lá e fechou. A minha pergunta é o seguinte: se tem a coleta é cobrada, como que o esgoto está caindo dentro daquele ribeirão? Para qualquer um que for lá vai ver que ela é cobrada no Morro das Bicas, ela é cobrada do Recanto, ela é cobrada da base. Então, só vou deixar aí também a pergunta, porque está sendo gravada, então acho que agora eu vou ter uma resposta aqui, que parece que hoje nessa reunião vem pessoas aqui que podem e têm capacidade para estar respondendo aí. Tenho dito aí, muito obrigado, presidente. Palavra para responder sobre a quantidade de... Tá funcionando. Interessante, na última reunião que nós tivemos aqui, o que é tratado hoje pela ET 7, né? Não tem um mapa aqui agora, mas todos os vereadores conhecem Raposa, né? Então, o que hoje é levado para a ET 7? Pelo interceptor da Erval Silva, onde tem duas elevatórias, uma ali no campo do Ideal e uma lá embaixo perto da passarela. Todo o esgoto aqui da São Domingos, lógico, tem gente que não está conectada à nossa rede por vários motivos. Quase 90% da São Domingos tem gente que não quis conectar a rede à época. E alguns imóveis que estão abaixo dessa rede por serem construções antigas. Então, bairro São Domingos todo, toda a região central, Varela, Vila Vitória, Matadouro, todos aqui, essa região central aqui, margem direita da São Domingos para cá, Padre Antônio Maria à direita de São Domingos, vai para o interceptor que desce a Erval Silva, como eu falei, passa pelas duas elevatórias e é bombeado para a ET. Galo. O Galo, a rede está à disposição para todos os moradores lá. Foi feito um convênio em 2003, Anglo, Prefeitura e Copasa. A Anglo construiu os ramais internos para todos os moradores e a Copasa construiu os interceptores. Se comparar durante um tempo, né, para a construção da ET, a ET foi construída, nós já fizemos várias ligações, mais de 90 ligações lá, só que tem pessoas que esse assunto, Copasa não tem poder de polícia, a rede está à disposição, o morador não quer, porque se ele ligar a rede, mesmo a ligação sendo de graça, ele passa a pagar a coleta de esgoto. Então ele prefere, às vezes, jogar no córrego. E com relação a outra parte da cidade, Morro das Bicas, Tocantins, Vaso do Sítio, ou seja, a bacia do Ribeirão do Prata e margem esquerda aqui, aí o Cléber vai falar, né, Cléber? E aí já não é um assunto que eu vou poder responder. Tá bom? Boa noite, presidente. Você falou a área central. Eu moro na área central, a Marta mora na área central, o Olga mora na área central. Da Padre Antônio Maria para cá, porque a nossa área lá ainda joga. Ele explicou que agora que os bairros que jogam no Ribeirão do Prata e a esquerda que joga por Vidas Velhas, ele vai explicar agora. Tá, uma outra coisa que eu queria pedir para alguém explicar também, sobre essa taxa de coleta de esgoto. Porque não é a taxa que vai cobrar, não é a taxa que cobra normal na conta. Ela vem até com uma sigla, né? EDC, é isso? Então eu queria que vocês explicassem, já que está sendo ao vivo, para a população saber o que realmente está cobrando. E no caso do Elcio, ele falou que a área central, eu sei que minha área lá não está, onde até tem uma obra da Copasa que está abandonada para baixo da minha casa, que é onde... mas todos que moram na margem do Ribeirão. Por favor, você fala, porque para ele está sendo trabalhado. Então, eu só queria que entendesse essas siglas e explicasse para a gente essas siglas. A gente sabe que nós tivemos na SAI, tivemos uma reunião com o Antônio Claré lá sobre essa situação da Copasa no nosso município. Então, é só para explicar, porque já que está sendo ao vivo, muitas pessoas estão vendo agora, para eles entenderem realmente sobre essa taxa que está sendo cobrada agora, e depois eles vão ver que quando estiver tratando 100%, não é essa taxa. Não é essa taxa. O Ferraz já é figurinha carimbada aqui nas reuniões da Câmara, né? Já passou que Tadeu Mendonça, os vice-presidentes do cargo político da Copasa, e só chegam aqui e dão uma data que vai resolver a situação e não resolve. Teve até um dos
diretor da Copasa, era o vice-presidente da Copasa, que veio aqui na época deputado, foi o Romulo Ferraz. Falou, Romulo Perrico, se não fizesse essa ET funcionar 100%, que poderia trocar o nome dele e dizer que ele voltasse para a próxima reunião aqui. Deixou isso aqui para a gente e deve ter postado isso em ata aí também. Então, eu queria só essas explicações aqui sobre essa situação. EDC e EDT são as duas modalidades de taxa que é cobrado. Isso é definido pela ARSAI. EDC é esgoto dinâmico coletado. A Copasa faz a rede coletora, o interceptor e não trata o esgoto. EDT é esgoto dinâmico tratado. Além da coleta, intercepta, encaminha até a ET e faz o tratamento. Essa taxa mudou há pouco tempo. Eu acho que quando você muda para EDT, eu tenho até que consultar, eu acho que ela está, acho que é 97,5 e a EDC diminuiu. Ela tiver o esgoto 100%, tá? Ela vai ser, além da conta da Copasa, da água, você vai pagar mais R$90 para a taxa de esgoto. 97%. 97%? Ah, tá. Essa é a conta de água. Boa tarde. Boa tarde. Só para complementando, o EDC hoje, conforme a ARSAI determina, a coleta, ela é 32,5% do valor da água que tem o esgoto coletado. A partir do momento que estiver tratado, vai, hoje atualmente, 97,5% do valor da água. Isso vai chegar a 100 e o coletado vai chegar a 0. Tá? Isso tem uma escala durante algum período, então a cada período aumenta o tratado e diminui o coletado. Então vai chegar um momento que a Copasa não vai poder mais cobrar o esgoto coletado mais, tá? Só o tratado. Isso está acertado com... Em relação às obras da Copasa dos Raposos, tá? Nós tivemos um período recente agora, nós não pudemos continuar as obras. Existe uma ação civil, tá, que está correndo na justiça, e lá, a empreiteira que estava aí anteriormente, que fez essa parte da obra até o momento, a ET, os elevatórios, os interceptores, os coletores, ela tem um acordo firmado com a Copasa, com a diretoria anterior do Dr. Romulo Perrico fazia parte, que ela iria devolver uns recursos para a Copasa em obras. Esses recursos, transformados em obras, a gente colocaria a ET para operar completamente. Falta lá concluir o decantador, concluir o filtro, concluir o leito de secagem. Tá? Concluiria isso e ela ficaria apta a tratar todo o esgoto que chegasse lá tranquilamente. Esse acordo foi firmado com a Copasa e deveria ter sido homologado na ação civil. Tá? Com a mudança de diretoria, a nova diretoria não concordou com esse acordo. Entendeu que não, que a ação deveria seguir e que o juiz determinasse a devolução dos recursos, ele ia aguardar a decisão do juiz, não aceitou mais o acordo. Isso permite agora, tá, que a Copasa possa licitar o restante das obras da ET. Tá? Tem ainda a região, a área de abrangência do Prata, que são interceptores e elevatórios. O projeto original eram 4 elevatórios. Tá? A nossa área de operação entende que 4 elevatórios é muito, não tem necessidade. Então esse projeto está sendo revisado, tá? Provavelmente serão 2 elevatórias, talvez até uma, mas o mais certo serão 2 elevatórias. A diretoria nova já concordou. Essas obras vão ser licitadas assim que o projeto do Prata estiver concluído. Agora, no primeiro semestre de 2020, vão ser licitadas as obras receptor e elevatórios do Prata, a margem esquerda do Vegas e a ET. Tá? A nossa previsão hoje é que essas obras, no início do segundo semestre de 2020, nós temos condições de iniciar. Essa é a previsão que foi passada por mim. Eu sou gerente da área de fiscalização de obras, então, assim que licitar, eles vão me entregar esse contrato para gerenciar. Então, essa é a previsão que nós temos.
Tá? Só um minutinho. É sobre a pergunta que o vereador fez, o Leonardo gostaria que ele repetisse essa pergunta, porque assim, pra gente assim, cada pergunta, se a gente tem uma resposta, porque senão vai ficar assim muitas perguntas e poucas respostas. Então eu gostaria de responder essa pergunta, Leonardo, voltar essa pergunta que ele fez no início, para alguém responder para a gente. Porque é uma preocupação muito grande sobre o que falou. É o que eu ia falar. Chegar aqui na Câmara de Vereadores e falar sobre assuntos pessoais em questão de justiça, que empresas fizeram com a Copasa terceirizou, que não fez o serviço, isso não é um problema nosso, isso é um problema da Copasa. Né? A gente fica, na verdade, eu estou aqui indignado em questão de uma pergunta que eu fiz, eu quero uma resposta, se puder, em questão dos bairros que está lá, né, que toda a população paga pela coleta e ela está sendo desaguada dentro do Ribeirão das Pratas. Tá? E eu vou falar lá, Recanto Feliz, Condomínio, Várzea, Tupinambás, Morro das Bicas inteiro. Então isso aí está caindo dentro do Ribeirão das Pratas, para quem não sabe. Então, a pergunta, eu volto para o senhor. É justo cobrar? Você acha que é justo vir cá e responder que teve problemas internos, né, que aqui não cabe nós, vereadores, responder sobre problemas internos da Copasa, mas é que a gente fica indignado em questão da população, que está sendo cobrado, né, lá na coleta, e não está sendo colhido, está sendo jogado lá dentro. Então é justo cobrar? Isso aí eu vou voltar a pergunta até para a prefeitura aqui, que é o Eustáquio, que cabe até uma denúncia. Né? Uma denúncia que no dia de hoje você não pode pegar uma coleta e jogar ela dentro do Ribeirão da Prata. Né? Assuntos internos dentro da Copasa, isso aí eu estou aqui para julgar quem que é certo e quem que é errado. Eu estou aqui em prol da população e perguntando, e queria sim uma resposta, seja de quem for da Copasa aí. Obrigado. Como a gente já falou aqui, a ARSAI determina que a Copasa tenha duas cobranças. Quando ela coleta, mesmo que ela colete do domicílio e chega um certo ponto, ela continua julgando, ela permite que seja cobrada a coleta. Porque essa coleta, de uma certa forma, ela está tirando o esgoto ali da porta da pessoa. Tá? Está julgando mais abaixo, no ponto, tudo bem, mas tem uma manutenção aí, tem um trabalho dela de manter isso lá, é esse valor, que vai sendo diminuindo, quem caçar não é justo, tá? Mas ele não pode, de uma hora para outra, cortar isso. Então o que ela fez? Ela escalonou, começou com 50%, passou para 40 e poucos, tá em 30, chegou em 37, está em 32, ela vai chegar a zero se a Copasa até lá não resolver o problema do tratamento. A partir do momento que ela resolver todo o tratamento, conseguir tratar tudo, ela vai poder cobrar 100% do valor da água, do mesmo valor. É isso que está pré-determinado, é uma lá na SAI e a Copasa está seguindo. A cada ano ela vem diminuindo o valor da coleta. É isso que a gente tem lá. Eu acho que minha resposta está respondida, né? Que coleta lá e ela está sendo jogada e para frente ela não tem procedimento total. A gente também entende que que não é justo. Não é justo, né? tem que ser tratado. A partir do momento que você coleta, mas ela nos deu, a SAI nos deu um prazo para corrigir isso. Mas isso aqui a população está sofrendo com isso. Então isso aí é injustamente, está sendo uma coleta injustamente. Né? Uma taxa que o morador está pagando injustamente. Então acho que também, Eustáquio, leva essa reivindicação aí, tá? Que a Câmara também tem que tomar providência sobre esse tipo de assunto aqui. Dito, né, pelo diretor aí, que não é justo, né, para a nossa população. Então eu repasso a palavra aqui ao Paulo. A SAI, só antes de explicar, esclarece para nós o que é a SAI. É um acordo. A SAI é uma agência reguladora. É a agência reguladora. Ela regula a Copasa
Ela fiscaliza a Copasa. Ela fiscaliza a Copasa, é um órgão, ele é lá na cidade administrativa, ela é independente, não é do Estado, mas ela está lá. Semelhante ao que regular a Anatel. A Anatel é uma regular, só que essa é estadual. Ok. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde. Qual é o seu nome? Kleber. É só para deixar aqui o pedido, vai estar registrado que está falando no primeiro semestre de 2019, de 2020, né, vai estar retomada as obras. Licitar, porque a outra reunião que tivemos aqui, veio um representante da Copasa falando que já estava licitando já para começar as obras já. Agora o senhor João Bate fala que vai licitar ainda. Não licitou, tá? Os projetos de revisão do prazo não ficaram prontos, tá? Nesse meio tempo a gente teve esse acordo que a gente estava aguardando, que permitisse que a empreiteira voltasse e fizesse obras lá na ET, tá? Não aconteceu, tá? Com a decisão de diretoria. E a informação que me pediram para trazer é essa. Vão liberar recursos para licitar essa obra em 2020. Tá? Então nós vamos precisar de um prazo para concluir o projeto, fazer a licitação, procedimento de licitação e obter o contrato para começar as obras no segundo semestre, a nossa previsão. Se acontecer antes, começamos assim que o contrato for liberado, a gente começa as obras. Tá? Então só estou pedindo para deixar registrado, porque como se é a primeira vez que você vem cá falar, eu tenho que te dar só um voto de confiança, mas os que passaram aqui só deixaram a desejar e falaram mentira com a gente aqui. O Rômulo aqui falou comigo que trocava de bom se a ET tivesse funcionando no ano passado, ela estava do mesmo jeito ainda. O que ele falou na época, colocar ela para funcionar, ela está funcionando. Não, mas não é o jeito que a gente expôs para ele aqui da época, entendeu? Com uma placa que a gente pediu para colocar na pracinha lá, do matador, indicando onde que a ET até hoje não conseguiu colocar. A melhoria lá para os funcionários lá, isso não conseguiram. Entendeu? É só mais te dando um voto de confiança aí para 2020 agora acontecer a obra lá. Pelo uso da palavra, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero dizer que a gente conhece até o funcionamento, né? O vereador Jean, o Paulo Henrique e eu já estivemos lá na ET do Matadouro. Há um ano e pouco deve ter evoluído aí a percentagem de coleta que está fazendo aí de atendimento. Há um mês nós estivemos na estação do gado de tratamento lá do Galo, e na reunião passada eu falei sobre aqui a importância dessa casa aqui também, entender o seguinte, né, um assunto complexo, porque a taxa de coleta aí é como se fosse uma taxa de iluminação pública, né, a manutenção que a Copasa cobra por ter ligado a rede de esgoto, independente de onde que ela caia. Então, assim, eu acho até uma taxa alta. Tem pessoas que passam anos sem usar, né? Mas é como uma taxa de iluminação pública. O fato é que eu citei na outra reunião, que eu gostaria aqui que mudaram as pessoas, que a gente está preocupando a reunião aqui em si com o meio ambiente de Raposa. A gente tem que preocupar-nos também com o poder econômico da sociedade, porque quando da chegada e da implantação da coleta aí de 100%, o valor cobrado ele vai ter uma significância muito grande aí na conta da Copasa dos contribuintes. Isso vai fazer a diferença enorme, principalmente para a população carente do município. E a minha pergunta fica, né, porque quando a gente defende o meio ambiente, eu acho que não estamos defendendo num todo, uma vez que o tratamento é feito lá no bairro Matadouro, tem a parte do Galo lá, mas a minha preocupação fica o seguinte, como que a Copasa ela fará, ou se não tem como realizar esse serviço, porque de Nova Lima até aqui, o rio ele chega todo imundo, haja visto que parece que Nova Lima, Honório Bicalho, não tem essa estação de tratamento. Então, o que eu sinto
que essa parte aqui, principalmente aqui, central da cidade, pegando, né, Nova Lima até aqui, tá o esgoto sem tratamento e que a gente entrega para Sabará, à medida que a Copasa hoje ela está podendo realizar esse tratamento, um rio limpo. Mas como que a gente vai fazer com o rio nesse percurso no nosso município? E a gente, como Câmara, o que a gente pode fazer para tentar amenizar o impacto na vida financeira dessas pessoas, principalmente carentes no futuro? Então, pediu aos nobres colegas, né, que saiamos daqui pensando em algumas medidas. A gente não sabe o que pode fazer. Quando o vereador Leonardo ele cita ali a respeito da cobrança da taxa de esgoto, muita coisa a gente fica sem informação, e quando a gente vai saber dessa informação, infelizmente não compete a vereadores, né? Eu acho que também é uma taxa injusta. Hoje, se ela está 32% de uma conta de água, eu acho muito injusta, poderia ser bem menor, mas que não está na mão dos vereadores aqui legislar sobre a causa, né? A gente depende muito de deputados, e nessa hora a gente não vê ninguém praticamente levantando essa bandeira. Então, a minha palavra aqui é justamente sobre isso, sobre o impacto ambiental que causa, mas que vai ficar nesse percurso de acordo com a resposta ainda que não obtive, se Nova Lima vai ter alguma estação de tratamento, e o que a gente como Câmara faremos para tentar aí diminuir o impacto na vida das pessoas. Reunião ótima, mas que a gente tem que comunicar a comunidade, e a comunidade, quando ela sabe, alguns sabem, vai ter um aumento de tantos na conta de água, até que não quer mais o tratamento, né, Jean? Nós já vivenciamos isso com várias pessoas. Então, sim, só um esclarecimento de vocês sobre essa parte de Nova Lima, e a gente tentar, como Câmara, como representante do povo de Raposo, o que poderemos fazer. Tenho dito. Muito obrigado. Responda. De Nova Lima, a Copasa não tem a concessão do esgoto, só da água da sede. A Copasa tem a concessão do esgoto do Jardim Canadá, Vale do Sol, naquela região lá da BR. Tá? Da sede não temos ainda, é municipal, a responsabilidade ainda é do município. Ele está em negociações com a Copasa, tá? Tem projetos que eles estão definindo, mas ainda não chegaram a um acordo. A Copasa espera que daqui para frente consiga pegar essa concessão e assim resolver esse problema. Mas hoje não tem como falar, né? A Copasa não tem como falar se vai acontecer, se não vai acontecer e quando. Tá? O senhor disse que é de Nova Lima a responsabilidade é do município. Mas eles têm feito alguma coisa? Não sei te responder. Não tem tratamento, não tem tá? Eu sei que está em tratativas, o atual prefeito, com a direção da Copasa, está em tratativas de dar a Copasa a concessão do esgoto da sede. Tá? Eles têm licitado algumas coisas, o município tem licitado algumas obras lá de esgoto, eu não sei dizer onde agora, não lembro o nome da região, tá? Mas é municipal. Pois é, porque se é de responsabilidade deles, eles não tomam, então continua o problema que eles estão falando aqui. Tem o esgoto de lá e nós é que vamos fazer o tratamento dele. Exatamente. Porque o leito do Rio das Velhas é que recebe ali no Galo, né, naquele ribeirão da Água Preta, famoso lá, e recebe o esgoto da Nova Lima inteira, deságua no Rio das Velhas, né? E quer dizer, as ETs de Raposo é que vão fazer tratamento e nós que vamos pagar. Eu lembrei aqui, na região de José de Almeida, bairro José de Almeida, em Nova Lima, estão licitando
interceptores, elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto para aquela região só. Para a sede ainda nada. Pronto, senhor presidente. Eu gostaria de citar. O Hugo foi muito feliz quando levantou esse problema. Eu acho que até a Câmara Municipal, juntamente com o nosso conselho, convocar Nova Lima para a gente ter uma primeira conversa, né? Porque a gente luta pelas melhorias. Prova disso, eu quero até, em nome da nossa cidade, alguns moradores da Vila Bela, né? Agradecer, parece que foi o Kleber mesmo, que na última reunião que esteve aqui. Quem foi? Vicente, né? E ele falou que se não houvesse problema, que ele captaria o esgoto que estava sendo jogado no curso d'água na Vila Bela, né? E essa parte realmente foi cumprida pela... Então hoje tem famílias lá que estão sendo beneficiadas. Só está surgindo aquele problema que até o Elcio me procurou, da questão da ligação, né, da casa na rede, né? Mas as famílias hoje estão podendo tomar seu café tranquilo, né, sem o odor que estava lá. Há 15 anos que eles estavam tentando essa captação. E hoje eu como conselheiro, né, como sempre trabalhei na área ambiental aqui, a gente tem que agradecer essa captação, né? As famílias lá estão contentes, né? Só está havendo um probleminha a questão da ligação. Eu falou, às vezes a pessoa tem a condição financeira baixa, né? E para captar, para fazer a ligação dentro do esgoto, está havendo um probleminha, mas vamos solucionar, se Deus quiser. É dentro desse assunto ainda das cidades, né? Uma outra pergunta. Não, então, só um minutinho, deixa eu só, porque a gente focou muito em Nova Lima, mas só para não fugir dessa pergunta do Hugo, porque a gente tem acima aí Nova Lima, Rio Acima, Itabirito. Eu gostaria que você, por exemplo, que tudo cai aí, né? Até para conhecimento nosso aqui, como que está esse processo? Raposa está na vanguarda disso, porque há um questionamento, por exemplo, igual até algo que mencionou, por exemplo, o caso de Nova Lima, conversando com algumas autoridades de Nova Lima, colegas, vereadores, prefeitos, ex-prefeitos da época, eles achavam injusto o que a Raposa tinha feito com a população. Pessoal, a Raposa pegou seu esgoto para tratar e jogou para a população pagar. Nova Lima vai buscar uma outra alternativa. Eu acho que devido às potenciais, eles afirmaram que eles iam buscar outra alternativa para não a população pagar, porque vai ser pesado. A gente está aqui falando sobre tratamento, mas nós estamos falando de uma conta dobrar 100%. Né? Então, por exemplo, se uma conta, a minha, por exemplo, gira em torno de R$100, eu vou passar a pagar 200. Então, é muito bonito, vamos tratar, mas é uma situação muito delicada para a cidade, porque ela vai tratar o seu esgoto, ela vai beneficiar, teoricamente, a cidade que está adiante, né? Vamos dizer claro que é isso, teoricamente, você não está jogando o seu esgoto para você está jogando para ele descer, Sabará está sendo beneficiado, teoricamente, mas a gente está recebendo um esgoto sem tratamento de Nova Lima, de Rio Acima, de Itabirito, de Ouro Preto, aí eu me perco, que ali os dois rios, né? Tem um entroncamento deles, eu não sei bem como que é o procedimento. Então, assim, Leleco, só para fechar, esgotar nesse ponto, como que com relação a essas cidades? Nova Lima, não precisa você falar, a gente já está bem situado como que é a situação. Rio Acima, acho que não tem linha de água, né? E para cima, como que é as demais cidades que estão aí na cabeceira do Rio das Velhas? E outros rios? Das cidades que o senhor falou, Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima e Nova Lima, nenhuma tem Copasa. A Copasa tem concessão de esgoto. Todos são municipais. Então, só fechando aqui, é uma situação realmente complexa, né? Aquilo que a gente sabe,
deixa eu ver se eu não estou falho da memória, mas esse projeto de ETS, ele veio com o Aécio Neves, e parece que o governador, que havia aquele desejo que era para tomar banho no Rio das Velhas. É isso? Projeto Manuelzão, nós vamos tomar banho, né? Vamos poder nadar no Rio das Velhas. Todo mundo entende, tem muita gente com vontade de ir lá dentro, né? Todo mundo entende que um projeto como esse tem que pegar como um todo. Não é isso? É o ideal, mas ou seja, senão você fica como um pássaro, né, ali, ou seja, tentando apagar um incêndio, que é complexo. Né? Da minha parte é isso aí. É uma boa pergunta sua, foi importante. Só um minutinho, o Elcio tinha indicado que chegou que tem um curso de 16 horas, viu? Você está liberado, obrigado pela sua presença. Depois, se você puder passar aqui, tem uma ata para você assinar para a gente, ok? Sim, qualquer dúvida, problema, pode procurar na agência lá. Senhor presidente, só um minuto, Elcio. Talvez porque eu tinha um ponto, porque foi na minha primeira pergunta, o lado de cá. Eu recebi muita reclamação esse ano, inclusive lá na minha igreja, em cima, bem distante, com aquele monte de esgoto que cai de frente ao João Bosco. No período da seca, aquilo chegou um mau cheiro até lá em cima na Rua do Cartório e na Rua Arthur Bernardes. Porque é aquilo que o Leonardo falou, você junta vários coleta, joga num só e está jogando no rio, e o período da seca foi terrível aqui no centro da cidade. Eu acho que mais gente percebeu isso aqui. De frente ao João Bosco, a Erval Silva, naquele córrego ali, tem uma saída. O pastor Antônio Miranda veio e falou comigo: pastor Aguinaldo, está terrível aquilo, aquele mau cheiro está chegando aqui em cima. Aí eu acho que talvez aqui vai poder responder sobre o lado de cá, como é que está essa programação, né? Bom, vou responder rapidamente aqui, que infelizmente eu vou ter que estar às 16h30 no cartório de Nova Lima. Ali, Cidinho, aquele córrego ali do Ideal? Não, desse lado de cá, esse córrego que sai aqui, ó. Essa é uma saída que sai aqui, logo na frente aqui, ó. Esse lado é lançamento, ainda não temos a coleta definitiva para o tratamento. Nós fizemos uma obra na Geraldo Gomes Lima, em frente, esse lado de cá? Exato. Bom, nós fizemos uma obra, deve ter o quê? Uns 20 dias. A gente precisou que a prefeitura entrasse com a gente para mexer na pluvial. Infelizmente, no momento não pôde, mas nós fizemos uma obra, porque nosso lançamento foi levado pela cheia do rio. Então a empreiteira Exac executou 40 metros de rede lá e retirou o esgoto que estava já entrando para dentro do terreno. Houve um assoreamento do terreno, veio a cheia do rio, levou a pluvial e um pouco desse lançamento. Nós já executamos essa obra. Então era um problema que, devido ao lançamento, ele estava anterior e estava escorrendo. Provavelmente, se a prefeitura não mexer lá, a gente vai ter esse problema no futuro. Mas como a gente não podia esperar que a prefeitura executasse uma obra lá emergencial, nós retomamos o lançamento lá. Ok. E a conclusão disso serão as obras que vão ser licitadas, né? Para poder fazer a elevação e transportar. Mais uma vez eu peço desculpa a todos, infelizmente eu vou ter que comparecer lá, já está marcado já, e agradeço o convite. Eu que agradeço a presença, obrigado, uma boa tarde. Por favor. Senhor presidente, membro do conselho aqui da Codema, pessoal da Copasa, eu tive uma ideia aqui, é o seguinte, e até eu estava vendo uma matéria aqui, esse nome que você citou, a área do Vila da Serra, que o esgoto lá. Aí eu vi aqui que tem um amigo meu, que é o Felipe da Mata, que entrou com um pedido de suspensão da taxa de esgoto. E conseguiu. Agora nós estamos recebendo a descarga de Ouro Preto, Tambirito, Nova Lima, e o nosso esgoto, nós estamos pagando com o esgoto, e o nosso esgoto, muitos das outras bairros estão jogando dentro do rio. Então eu penso, senhor presidente, que pensa o jurídico da casa, que a gente abra uma ação ao Ministério Público e seja cancelado até que seja tratado 100% do nosso esgoto do nosso município. E
possa abrir uma ação junto com os vereadores da Câmara aqui, ao Ministério Público, para que cancele essa taxa de esgoto. Porque eu acho uma vergonha. Eu tento meu primeiro mandato, já há 3 anos, ano que vem, a taxa de esgoto, de coleta de esgoto é cobrada. Então, o que acontece? É bonito fazer essa reunião, todo mundo da Copasa vir aqui, falar bonito, falar bacana, mas não resolve nada. Vocês até desculpem eu estar falando dessa maneira, mas não resolve nada. O senhor, que é o responsável pelas regras aqui, quantas vezes eu já teve reunião aqui? Sabe? Então, o que acontece? Pessoa, por exemplo, nós temos o jurídico da casa, que a gente abre agora, pensa o jurídico da casa, que abre uma ação contra a Copasa para cortar essa taxa da taxa de cobrança de coleta de esgoto. Para não precisar de ficar pagando. A hora que tiver 100%, a gente do município, ou quem tiver no mandato como prefeito, vamos negociar com a Copasa e ver com a Copasa, porque é um absurdo também você pagar R$100 e pagar mais R$100 de taxa de esgoto. Então, enquanto isso, desde 97 a 2000, que foi implantada a Copasa aqui, foi 97? Concessão de 98 até 2028. 98 até 2028, olha para você ver. Quanto tempo que já tem pagando, a Copasa a gente está descarregando dentro do rio. Então já pensa o jurídico da casa, que só aciona o jurídico, o poder como presidente que o senhor tem, aciona o jurídico já para a gente entrar com a ação da taxa de esgoto, até que ser retratado 100%. Entendido, senhor presidente. Solicito o uso da palavra. Eu, enquanto podendo, queria alencar na fala do vereador Lelé, se tem sido cobrado há tanto tempo e não está sendo efetivo, que a esta ação seja adjunto o ressarcimento do que foi cobrado em obras na comunidade ou dinheiro revertido na população de alguma forma. Porque Tupinambás, a parte alta do Morro das Bicas, os mirantes que foram construídos, o esgoto desce todo para o morro, para o Rio das Velhas. E o outro lado do bairro Morro das Bicas, Recanto, Vaza do Sítio, Barracão, deságua todo no Ribeirão da Prata. Então, essa parte toda, principalmente, está pagando sem receber o benefício em suma, como ele deveria ser feito. E como as outras cidades não pagam o tratamento do esgoto, eu ia pedir isso, você já adiantou, que seja feita uma ação, como foi a prefeitura, em sei lá qual época que foi, que decidiu que esse valor seria passado para a população. Então, que os vereadores, prefeitos, as pessoas que têm autonomia para que se faça isso, que entrem em consenso, se reúnam, façam um documento judicial e entrem com uma ação para retirar e para ressarcir o que foi cobrado indevidamente. Pessoal, paz com a sua palavra, como você citou meu nome, eu tenho aqui, eu até mostrei os dois colegas vereadores aqui, eu tenho aqui fotos de vários esgotos que são descarregados no Rio das Velhas, na nossa cidade aqui. Então, eu tenho aqui na área central, logo na hora que você entra, tem do bairro São Domingos, da parte da rua Padre Antônio Maria, tenho aqui, da onde que vem direto aqui da rua, essa rua da estação aqui, eu tenho vários aqui, tem também onde que vem, que desce nos esgotos do Recanto Feliz, Vaza do Sítio. Depois, se caso algum de vocês quiserem, eu passo para vocês aqui, tá? Aqui as fotos de todos. Então, eu acho uma vergonha isso e penso em caráter urgente, presidente. A gente sai daqui já com essa decisão, que seja entrada como uma ação judicial para que seja suspensa essa taxa de coleta. Porque eu acho uma vergonha, desde 97 está sendo cobrado, e o que o Vladimir falou é muito bacana, porque a gente tem várias coisas que podem ser feitas com essa verba que a Copasa já pegou do nosso município e não fez nada. Então, que ela possa fazer alguma obra social no município e que seja uma obra de impacto, porque não é pouco não, é milhões que ela pegou desde 97. Pelo uso da palavra, senhor presidente. Concedido. Quero citar aqui o que a gente precisa de entender, que eu não estou defendendo o Copasa não, tá? Estou defendendo o Estado não, o meu intuito é defender o povo, mas a gente tem que ter ciência que a gente não deve fazer sensacionalismo. E estou dizendo isso porque a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que saber o que está falando, para não levar para a sociedade que isso vai ser cortado, passar uma coisa que provavelmente nem na justiça vai cortar. E estou falando isso porque o vereador Alexandre e eu, nós estivemos na cidade administrativa junto com o Antônio Laré, e ele nos deu uma explicação
que deu para ampliar o entendimento da gente o máximo possível. O que eu acho que pode ser feito, é como eu disse aqui, é como se fosse a taxa de iluminação pública. É um preço de 32%, que eu acho que é alto. Deixar de cobrar a taxa de coleta, se o próprio gerente da agência reguladora ARSAI falou que é legal, você entendeu? Ele está para emitir um documento que a gente teve lá, protocolou um ofício para ele. Por que a gente vai fazer isso? Eu acho que a gente tem que preocupar com o valor dessa taxa de coleta e com a implantação aí do esgoto tratado, que vai dobrar mais que quase dobrar o preço da conta. Porque faz um sensacionalismo aqui, entra na justiça, isso vai render muito tempo e coisa praticamente que o Estado ele entende que é legal. A gente tem que tentar a taxa mínima aí de cobrança para manutenção, porque todos nós precisamos. Quando estraga, a gente aciona a Copasa, ela vai lá e faz o serviço. Não pode ser esse preço, mas a gente não pode levar que vai entrar com ação e que vai acabar, senão a gente fica entrando com ação, com denúncia no Ministério Público e não tem efetividade nenhuma. Então não é que eu estou aqui do lado de Copasa nem nada, mas é o que foi nos passado lá pelo Antônio Claret, falando que é dentro da lei, mostrou a gente a lei, a gente está aguardando o ofício, né? Até hoje não fomos respondidos, mas eu acho que o assunto aqui a gente tem que partir para outros caminhos de tentar beneficiar a população de uma outra forma, com menos taxação aí de impostos, né? Que o Estado taxa aí alto, né? Quando a gente está falando Copasa, a gente está falando do Estado, e a gente tem que buscar uma solução aí nesse sentido. Senão a gente passa aqui que vai fazer uma coisa e a Câmara não consegue, depois está o nome da gente na rua aí que só faz barulho. A gente tem que parar com esse tipo de ação também. Só estou falando isso porque a gente esteve lá com o pessoal da ARSAI e deve ser desse jeito com a lei que ele mostrou, não teve nenhuma votada, então é assim que funciona. Vamos nos ater essa cobrança aí dessa taxação e preocuparmos com a taxa de coleta de esgoto e do tratamento quando surgir essa cobrança aí que tiver tudo legal. Tenho dito. Algum de vocês tem alguma resposta? Eu queria falar os pontos, presidente, que eu penso, a fala do Hugo acho que é ponderada, é correta. Agora, o que o Leonardo falou é o que é o X da questão. E acho que em cima da minha reivindicação do Rio, vou usar esse termo para vocês que não são da cidade entender o que é que a gente está dizendo. É que, tudo bem, coleta o esgoto na minha porta. Já eu lá, eu liguei, a Copasa vai lá, resolve. E a gente sabe que isso tem o seu valor. Né? Já houve um tempo em Raposa em que o esgoto passava no quintal da casa dos outros, estourava lá, era uma confusão violenta. Foi por isso que tomou-se essa decisão na época, os gestores da época tomaram essa decisão. Não participei, não estava aqui, não estava na política, não sei. Agora, o complexo é o que o Leonardo levantou, é você, e aí já falou sobre a regulação, né? Você coletar aqui e colocar ali na frente. É o que eu, por exemplo, citei nesse mau cheiro aqui no centro da cidade, de frente ali a Ival Silva, de frente de João Bosco ali, afetando toda a cidade, e o Elcio até explicou que já foi corrigido lá, que foi algo que ficou, mas o que a gente percebia que estava acontecendo? Ó, é o esgoto, vários esgotos juntos, que está sendo julgado ali, num ponto só, causando um estrago muito maior ou tão grande como se tivesse solto aí para a cidade afora. Então, nesse aspecto, é que eu penso que a Copasa, a gente quer um posicionamento, né, com relação a essa situação de que o Vladimir citou, e eu já tinha até mencionado aqui, a Tupinambás, por exemplo, vários esgotos da Tupinambás é jogado embaixo, em local onde a população passa, aonde tem estrada, o sinal estrada que não é pavimentada, mas ela tem fluxo de pessoas ali, e o esgoto está lá, céu aberto, correndo.
está sendo cobrado como ela está captando, ela está tirando da porta, mas está. Então, ou seja, eu, no meu entendimento, apesar, eu acho que é muito complexo, a reunião própria está mostrando isso, que é complexo o assunto, né? Mas a gente quer, já que a cidade decidiu por esse caminho, né? Já que a cidade decidiu lá nos anos 90, pela opção da Copasa, coletar o esgoto e tratá-lo, que se faça as cobranças, como nós estamos fazendo aqui, para que aquilo que está acordado no contrato seja feito. E já tem anos que a gente está vendo paralisado, e o Elcio, ele, um outro cliente, não me lembro o nome, Jansen. Nós fomos parar no Ministério Público do Meio Ambiente lá, foi até na faculdade de Campos lá no ensino, foi uma audiência lá. Eu fui parar lá na audiência como presidente da Câmara, não sabia nem porquê, fui convidado e cheguei lá. Então, ou seja, não sabia nem o assunto que era, quando tomei pé do assunto qual era, a promotora até agradeceu por isso, não sei nem contribuiu. Qual que era o questionamento naquela época, 2013? O questionamento era que a rede ferroviária federal não estava permitindo a Copasa fazer uma estação elevatória do lado de cá, aqui dessa margem que nós estamos, para fazer elevatória para tratar o esgoto aqui desse lado da cidade. E aí eu dei a minha versão, né, para a promotora e disse, olha, para mim a ferrovia hoje lá é um entrave da cidade. É um entrave que na época agiam bruscamente aí, queria prender pastor aí na porta, que queria cercar, fazer muro na porta da igreja, várias vezes fui lá para a situação. Então, se para mim é um entrave, não leva desenvolvimento, não capina, não limpa, não cuida do seu espaço, e tudo que se vai fazer lá impede. Então, para mim, a Copasa nesse aspecto é vítima. Agora, por que eu relembro isso aqui? Nós estamos já caminhando para 2020. 2013 para cá, são 7 anos que se passaram, aonde a Copasa naquela época estava nesse imbróglio aí, né, para se construir essa elevatória. Então, até na primeira pergunta que eu fiz, assim, de verdade, qual que é a expectativa? A gente vê o governador falar em privatizar, uma série de coisas. Há uma expectativa de vocês que estão aqui na ponta, de que esse projeto que já está concebido, a execução dele, de construção de elevatória, aí também me explica a função da elevatória, eu acho que seja para bombear, não é isso? Se não for isso, mas a gente vê elas aí na cidade, eu acho que é para dar força para chegar na ET, né? Eu acho que deve ser isso. A gente pode ter essa expectativa de que pelo menos esse problema do esgoto ser coletado aqui e ser jogado aqui em quantidade até maior, porque você coletou ele de 50 casas ou 100 residências, juntou tudo e soltou num lugar só, o impacto daquilo ali a gente entende que é maior, muitas vezes negativamente para a população em termos de saúde, do que ele individualmente ser lançado. Você pode falar, há essa expectativa de que haja recurso, haja andamento no próximo ano para isso, para essas elevatórias serem concluídas, licitação, recurso aportado para isso? Eu gostaria de ouvir alguma coisa nesse sentido aí. A expectativa nossa é que a gente consiga fazer isso. Tá? Recursos, são recursos próprios da Copasa. Nesse meio tempo ela vai tentar alguma coisa também, mas na previsão de 2020, com a informação do planejamento que eu peguei lá antes de vir para cá, tá? Para dar essa informação, há essa expectativa de concluir as obras no ano de iniciar pelo menos as obras para complementar em 2020. Não dá para terminar em 2020, tá? A conclusão é 2021, mas pelo menos iniciar em 2020. A conclusão da ET, ela é mais rápida, porque só falta muito pouco, né? Ela está praticamente pronta, né? Ela é mais fácil de concluir. O Ribeirão do Prata, com o projeto que
está se desenrolando lá, de 4 elevatórios para 2, facilita, mas é uma obra complexa, né? E atende? Atende. A topografia já foi feita, já permitiu ver que consegue, tá? A margem esquerda do Vélez é uma obra muito complicada, o projeto está se debruçando nisso, está encontrando dificuldade em achar uma solução. Havia uma previsão de ética, lógica, inicialmente no projeto? Não, a ética é só uma, só aquela. Eram 4 elevatórios no Prata e 2 aqui, né? Que foram feitas. 4 aqui também. 4 aqui. 2 na margem direita e 2 na margem esquerda, seria isso? Uma na margem esquerda e 3 na margem direita. Ok. Vila Bela, ok. Matador e Pedro Videl. Nós temos uma ali, né? Que já foi iniciada e está paralisada, tem que complementar. Tem uma outra do lado de casa do córrego para fazer, dentro do estacionamento lá, está prevista, né? Tem projeto já. E uma outra do lado na margem esquerda, é isso? E ela então iria contemplar. Então hoje o que a gente entende? A margem esquerda hoje, nenhum esgoto vai para a ética. Todo ele corre de novo para o Vélez. É uma obra complicada, de difícil execução, tá? Mas o projeto está debruçado nisso para achar o leite de executar. Tá? O Prata já está com a topografia pronta. Tentar uma elevatória só, vai estar muito difícil, vão ser 2 elevatórias mais um interceptor. Tá? E a ET é que está mais fácil de concluir. O projeto é o que foi feito lá, é complementar as unidades que estão lá. Tá? Nossa, Você diz. só uma dúvida minha aqui, do morador nosso lá do bairro Matador. O Combutivo não fez essa ET mais para baixo, sendo que o lado da Vila Bela, que é o lado sentido do rio, lado esquerdo, para baixo ainda da ET e podia ser a ET mais para baixo para colher essas casas que tem para baixo da ET, entendeu? Agora vai fazer um elevador até cair na ET aqui. Como é que? Eu não sei te responder por que foi escolhido lá. Eu imagino que foi questão de área. Disponibilidade de área, disposição para poder executar. Uma área tem muita área aí, mas aí foi a área, foi o projeto que veio aqui e determinou lá. Certo, mas aí no caso, eu sei que você não deve estar na época, aqueles moradores então lá de baixo da Vila Bela, então vão ficar sem pra cá, então vai chegar no rio. Então, não sei te responder, eu conheço. Tá? Talvez até o Elcio não está aqui, mas ele tem um conhecimento que poderia informar. E uma outra coisa que eu queria escutar é o odor que a ET está causando lá agora para os moradores da Vila Bela, em frente ao vizinho, né, tem escola, tem igreja, tem um bairro inteiro. Se isso aí futuramente vocês vão conseguir acabar com esse odor, se vai ficar desse jeito? Não, tem. A Colorado tem sistema de eliminação de odor. As ETs já tem esse dispositivo já. Então, está dentro da programação. Não pensa a palavra, no sentido. É bom ouvir, aprender, tem coisas que a gente evita até te perguntar ouvindo, né? Outras pessoas fazem as perguntas que às vezes a gente quer fazer, mas tirando a conclusão de toda que eu vejo no início aí, que a Copasa veio com um projeto para o nosso município, se instalou, ganhou, né? E no decorrer eu percebi que as coisas foram melhorando e começou a cobrar as taxas. As taxas eu vou de encontro com o Leleco, pego um pouquinho também a terceira fala ali do nosso amigo Vladimir, que esse valor que é cobrado, eu acredito, quando a Copasa apresenta para o órgão fiscalizador, tem capacidade de tirar naquela lei o recurso do humilde aqui embaixo, que paga a conta, eu entendo que isso daí tem um projeto, que existe um cronograma e existe data de execução. Esse projeto eu acredito que a Copasa apresentou para esse órgão eu acredito que por falta de conhecimento nosso aqui, tenho certeza, se tivesse notificado alguém que estava aqui também, para a gente poder estar cobrando, porque o Estado, no caso aqui, a SAI, né? Eu acredito que, mesmo que seja do governo, tem que fazer a função de fiscalizar. A sociedade está insatisfeita e a Câmara ela
fazer sim a sua representatividade nos órgãos, né, da Copasa, e mostrar essa insatisfação, porque a gente já está sabendo que a conta vai alterar 100%, porque tem um prazo que não foi concluído, que alguém está pagando. É a mesma coisa de eu ir lá na agência comprar um carro, eles vão prometer de entregar em 2020 ou ir pagando para não cobrar tanto juro, e o carro não chegar em 2020. A gente é isso que está acontecendo. A Copasa não concluiu. Esse dinheiro que já tornou milhões até pagar a obra, talvez, e a gente está sem um projeto. Resumindo. Então, assim, a Câmara tem que fazer, e eu respeito que vocês assumiram a nova diretoria agora, e a gente já teve outras pessoas aí, né? E aprendendo que agora a gente já sabe que tem um órgão que faz a fiscalização da Copasa. Eu faço parte do pedido do Leleco aí de fazer, sim, se for possível, ressarcir sim, todos os moradores, porque até então existe um dinheiro que foi para alguma conta aí, que seja do Estado, que seja do presidente. O dinheiro não funcionou para ninguém não, hein? O que é isso? R$30 na conta, 20 na outra, junto isso aí durante esse tempo todo. É vergonhoso. Agora, também, não adianta a gente também querer fazer um milagre. Entende? Mas a Câmara, eu entendi o que o Leleco falou, o que o Leonardo falou aqui, nós somos cobrados. Então, assim, respeitamos o trabalho da Copasa, mas também, a gente também tem que dar satisfação para os munícipes, que seja ele, imagina uma conta chegar no final de 2020, o dobro. Tem pessoas hoje que estão cortando água, então talvez esse dinheiro não volta para a pessoa, mas a gente consegue reduzir essa taxa, em vez de ela chegar a 100%, vai ficar em mais 15 anos, sem receber 100% do que tem que aumentar, vai aumentar só 50%, que vocês já receberam e não fizeram. Nós temos que fazer barulho sim, gente, nós temos que ir lá nesse órgão sim, fazer barulho e não deixar chegar essa bagunça não, porque vai chegar uma bagunça. Existe um dinheiro que está sendo cobrado, acho que está indo para alguma conta. A Copasa usa o recurso próprio não, usa o dinheiro do povo. O dinheiro do povo não é achado nem árvore não. A gente tem que fazer a nossa parte sim. Fica aqui minha fala. Mais alguma pergunta? Eu quero só falar por último aqui, para encerrar minha fala. Falar aqui que eu tentei passar para os nobres, para quem está aqui presente, o seguinte. Estava até conversando com o Eustáquio aqui. A taxa de coleta de esgoto, ela é devida. Não creio o percentual que é cobrado. E a gente estava explicando uma conversa aqui, o seguinte, é a mesma coisa que a taxa de iluminação pública que foi passada no município, e o município, não só Raposa, os outros, não tem condições de atender todo mundo. Se não funciona, você vai cortar essa taxa? Como que vai ampliar? Então, é só para que entendam que a gente já foi lá, que a gente tem que atender outros dois temas, esse sim, no sentido de diminuir enquanto não chega aí a taxa de tratamento de esgoto, que a gente tem que olhar. Mas a cobrança não é legal, porque se a gente entrar com a coisa que a gente já teve na SAI, e é devidamente legal, a gente vai ter que entrar contra o município, ele não atende todo mundo. Então a gente tem que entender que essa taxa é uma manutenção. Se não tiver essa taxa de manutenção, daqui a pouco a gente já tem aí os problemas que às vezes demora as empreiteiras a consertar alguns problemas que acontecem. Se essa taxa de manutenção vai começar a ter problema para tudo quanto é canto aí. Espero que tenham entendido o que eu falei, que a gente tem sim, talvez de procurar o Ministério Público, a Justiça, em outros pontos, talvez até no da coleta, no valor cobrado, mas que muitas dessas decisões, se a gente tivesse deputados também que lutam, que essa causa é da gente, mas quem pode legislar sobre são eles, tá? E que a gente amadureça, que essa reunião que teve aqui hoje, ela não se encerre, a luta da Câmara de tentar o melhor para o povo raposense. Então, a hora esse tratamento aí, essa taxa, ela vai bater a porta de cada aqui contribuinte, e a gente já tem que
policiar antes para tentar evitar um dano maior, principalmente as pessoas aí que necessitam mais, tá? Eu tenho dito, eu espero que todos tenham entendido a minha fala. Eu estou aqui a favor do povo, mas a gente também não pode cometer injustiça, às vezes sem informação, sair falando o que realmente, de fato, não é, tá? Tenho dito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta a fazer, enquanto você pode responder. É sobre a mão de obra que é realizada na cidade de Raposa. Por exemplo, o Elcio, não que ele me estabeleça, mas eu não tenho nada a reclamar dele. Assim, toda vez que eu preciso do trabalho dele, ele me atende. Mas, assim, quem faz a mão de obra é uma mão de obra muito forte. Por exemplo, se estraga um esgoto, estraga em frente à Câmara, o pessoal vem com certo. Mas um serviço deles, assim, é indesejável, sinceramente. Nossas ruas de Raposa, assim, inclusive o trabalho na obra, na nossa cidade, ele pode trazer até umas fotos para mim poder passar para vocês. Porque, assim, vocês veem, assim, é um absurdo, né? Assim, estragou o pessoal de frente à câmera, eles vêm com certo. O Elcio, ele viu, ele manda consertar. Mas quem faz a mão de obra, sinceramente, vocês têm clareza para nós? Quem pode responder isso, por favor? Essa parte de manutenção. Alô, oi. Essa parte aí é da divisão lá do Elcio, né? Não é na nossa área, não. Essa parte de manutenção das empresas que trabalham lá, a gente não tem condições de tratamento, né? E das obras que vão ser executadas aqui. Né? Então, essa parte aí do Elcio. Eu vou reclamar com ele próprio, então, porque o trabalho dele é muito terceirizado, não tem problema. Não, tá difícil, sinceramente. É porque na reunião do Codema, eu falei isso. É porque na Copasa tem as equipes. Então parece que se o esgoto estoura ali na minha casa, eles vão e consertam. Uma equipe vem e conserta. Se for na rua, eles não tampam, eles têm que vir a outra equipe para mexer e tampar. Então é direcionado por equipes. É conforme o serviço que aquela equipe foi realizar. Foi a resposta que eu recebi de acordo com o esgoto que estourou perto da minha casa. Que cada equipe é direcionada para aquele serviço, conforme o serviço que está ali na rua que tem que ser feito. Então ele vem, arruma, o rapaz da Copasa arruma, mas é outra pessoa que vem para arrumar a rua, entendeu? Outra equipe. Aí o Elcio tem que explicar isso. Essa aqui, a equipe do Elcio vem, faz o serviço. A outra que vem, não, sinceramente, vocês podem cobrar do Elcio sobre isso, porque assim, é horrível a cidade, é o Marcos. Ele tinha que levar a foto pro Elcio. Presidente, mas eu posso levar a sua reivindicação para a chefia lá. Ele usa a palavra? Os prestadores de serviço. Deixa eu só te fazer uma pergunta. As terceirizadas, é isso que fazem serviço de Raposa. A parte sua são a parte de ET, né? Das ETs, né? Isso aqui é a operação das ETs, tá? E eu sou das obras. Presidente. Senhor presidente, penso que concordo com os responsáveis, porque realmente é um serviço dessa qualidade que eles prestam dentro do nosso município. E outra, os responsáveis pelas empreiteiras, que deve ter um responsável também, uma equipe igual a vocês, que é responsável por essas terceirizadas. Porque nós temos um grande problema também para fazer a manutenção do sistema Rio das Velhas. Na hora que a volta ao abastecimento de água, a tubulação, tudo, a maioria, 10 pontos mais ou menos, estoura no nosso município. Então, que a gente, vice-presidente, que seja convocado também esses responsáveis por essas
terceirizado, que é um serviço de péssima qualidade, onde os caras vêm, quer um passeio de uma pessoa que faz com dificuldade, o passeio nunca mais volta o mesmo, não consegue colocar uma cerâmica, um piso que é o que a pessoa colocou, aí deixa aquilo ali, fica enrolando. O próprio município hoje, as ruas de Raposa, a grande culpa das ruas de Raposa, estão estourando tudo, é a Copasa. Então, que seja que peço em consteado aqui, o senhor faça uma convocação pelas terceirizadas, porque acho que a parte deles é a parte da ética. Então, para que a gente possa cobrar deles e cobrar, porque tem uma lei tampar os buracos, tampar essas obras que eles fazem, eles têm uma multa. E que essa multa também seja cobrada deles. Pelo uso da palavra, senhor presidente. Eu fico olhando o discorrer da reunião, aí falei que ia encerrar minha palavra lá, mas aí a gente não suporta não. Essa casa, ela está delegando uma ordem para a Copasa que não é mais cabível. Eu fico triste quando eu vejo vereadores, alguns, que a partir de 2 projetos de minha autoria, votados, aprovados nessa casa, encaminhados ao Poder Executivo que sancionou, não há necessidade de nós convocarmos as empreiteiras. Primeiro a gente tem que fazer cumprir o nosso papel, que é cobrar do município, o serviço está ruim, lá prevê multa. Assim, perdoa, gente, vamos começar a fazer o nosso papel de verdade, que é usar o poder que a gente foi aí nos concedido, que é de cobrar do município essa atuação. A gente não precisa ficar cobrando de Copasa, nem mais de empreiteira, não. A 4ª, 5ª vez que eu vejo sempre reclamando, mas a Câmara como um todo podia reunir com a Prefeitura e começar, gente, a distribuir multa. Não foi feito no prazo, o serviço não foi feito de acordo com o projeto de lei que virou lei, é quase empreiteira. A partir daí, se ela vê que não vale a pena, ela vai passar o serviço realmente com a empreiteira que tenha o interesse de fazer um serviço digno dentro da cidade. O que a gente não pode ficar fazendo é a casa aprovar 2 projetos de leis que falam justamente sobre o serviço prestado por serviços de terceiros aí, contratados pelo município ou para quem presta serviço ao município, e jogar. Vamos ter a reunião com quem tem a competência na prefeitura lá, e vamos fazer valer a lei que um dia foi votada e aprovada no plenário dessa casa, e que o prefeito lá em cima concordou que ela é válida e tornou uma lei aí que ela seja efetivamente usada, que aí nós vamos estar beneficiando o povo de Raposa. Ficar só pedindo reunião e falar de empreiteira para uma coisa que já era para ter sido encerrado, não vale a pena. Nós temos muitas leis. Tem leis boas que podem ser usadas, vamos usar a favor nosso, a favor do povo de Raposa. O senhor está, por favor. É uma verdade que o Hugo falou aqui. O que está acontecendo? Muitas das vezes a gente cobra da Copasa, mas verbalmente. Eu acho que temos que chegar com o Serginho e passar a notificar. Porque realmente o serviço das empreiteiras que fazem o fechamento da rua, na semana passada fizeram perto da prefeitura um serviço que eu cheguei na equipe e falei com eles: vocês não vão fechar isso direito? Não, nós vamos mudar. Resultado, quem foi lá e consertou o serviço foi o funcionário da prefeitura. Então, começar a notificar realmente. O povo da prefeitura fica feliz. Muita coisa. Por favor, alguém tem fazer alguma pergunta? Por favor, senhor Vladimir. Tem. Cai na dívida ativa, a empresa não participa de outra licitação. Eu quero só levantar um ponto lógico. Se os municípios que estão acima de nós, Taberido e acima, Nova Lima, que é gigante, não tratam o esgoto e não cobram da população, porque nós vamos tratar para eles, por quê? Não justifica tratar o esgoto de outros municípios. Não tem lógica isso. É totalmente ilógico, é fora de lógica.
A nossa população está pagando por uma coisa que não tem sentido. Nós vamos tratar o esgoto de Nova Lima, de Rio Acima, Honório Beccario, Itabirito e por aí vai. Não tem lógica nisso. Totalmente lógico. Basta pensar. Não tem justificativa nenhuma. Então não há porquê pagar para tratar o esgoto, lançando ele já tratado no Rio das Velhas para beneficiar. Quanto ao meio ambiente, sim. Estou falando enquanto Codema. Há muito benefício. Muito. Porque nós tratamos, fazemos a nossa parte. Mas não tem lógica nós tratarmos parte do esgoto que vem de outros municípios. Totalmente lógico. Alguém? Vladimir, só para esclarecer, em Raposa traga o esgoto só de Raposa. Mas nós não, ele passa por aqui. A gente não coleta esse esgoto que está passando aqui, que vem de Nova Lima, não vai para a ET, não. Só para esse passa aqui realmente traz um transtorno, os municípios realmente têm que cobrar deles, tá? Ou que eles resolvam o problema, passem a tratar. Você a concessão para a Copasa tomar fazer esse trabalho, tá? Só para ficar só para... Mas o senhor me entendeu? Numa lógica, nós tratarmos o esgoto enquanto munícipes e julgar ele já tratado no Rio, que é o que acontece em todo lugar, e as outras cidades não tratarem. A nossa parte enquanto meio ambiente está sendo feita. Mas o esgoto de outros lugares está passando na nossa cidade sem ser tratado. Eu concordo com você. Então eu encerro essa reunião. Agradeço a presença de cada um de vocês. Não preciso citar nome, já falei o nome de todos no início da reunião. Muito obrigado a vocês. Espero que vocês assim, procurem melhorar a nossa cidade, igual o início, o Leonardo cobrou, procurem olhar com mais bons olhos no nosso Raposa. Só isso que eu peço a vocês. Ok? Nós temos uma ata para assinar nessa reunião. Ok? Uma boa tarde a todos. Meu café para vocês, ok?